Para falar sobre elaboração do relatório de controle interno para prestação de contas anual, convidamos o coordenador de análise de contas dos governos municipais, José Clemente Maria Ferreira Santos. Graduado em Ciências Contábeis pela UFMG, é mestre em Controladoria e Contabilidade pela UFMG e especialista em Gestão Fiscal e Administração Pública pela Faculdade Arnaldo. Oi pessoal, boa tarde a todos, tudo bom? Dá licença, eu também vou tirar a máscara aqui. Também estou com essa missão difícil de vir aqui depois do almoço falar de um assunto tão complexo e que afeta todo mundo diretamente, que é a questão do relatório de controle interno, que vai integrar a prestação de contas no final do exercício. E para discutir esse assunto, eu estava até pensando como trazer de forma um pouco mais prática esse tema para a gente estar discutindo. Porque se a gente for parar para pensar, é basicamente uma relação de itens que está lá na instrução normativa e que vocês têm que cumprir aqueles itens. É quase como se fosse um checklist. Mas, mais do que isso, eu quero trazer aqui para vocês a base de que os itens que foram colocados lá na instrução normativa não foram itens assim, aleatórios. Tem uma razão de ser. Tem um conteúdo que justificou a inclusão daqueles itens lá para vocês opinarem. E aí eu vou estar tentando trazer toda essa base teórica que fundamenta isso, de forma a entender, por meio dessa base, por que vocês estão colocando aquela informação no relatório e qual seria uma forma interessante de estar abordando isso, de forma a cumprir o principal papel de vocês, que é apoiar a gestão, controlando para o gestor. Então, para lá. Então, primeira coisa que eu vou estar definindo aqui, e depois fazendo o gancho com a prestação de contas, é o conceito de controle interno. O conceito de controle interno mais utilizado doutrinariamente é o conceito estabelecido pelo COSO. O COSO é uma organização privada, mas o conceito também é aplicado no setor público e depois, igual eu vou mostrar daqui a pouco, foi aperfeiçoado pela Intosai. Mas esse conceito ele é extremamente interessante e prático porque ele mostra qual que é o objetivo. Porque às vezes fica uma coisa muito vaga. Quando vira para o controlador e fala, olha, o controle interno tem que ajudar a gestão. Tá, mas ele vai ajudar a gestão como? Qual que é o foco desse apoio que ele tem que dar? E esse foco vai estar refletido naquele relatório no final do ano. É o seguinte, ele tem um foco basicamente para 3 objetivos. Você tem um foco, na hora de conduzir a sua análise, voltando para 3 objetivos principais, para 3 finalidades, que são eficácia e eficiência das operações, ou seja, o que seria você trabalhar com a eficácia e eficiência das operações? Você vai avaliar, por exemplo, a gente está até no primeiro ano de gestão, seria interessante, o conceito de plano de governo, por exemplo. Você pega o plano de governo, você está aqui agora fazendo o processo de conversão desse plano de governo, plano plurianual, onde você vai ter lá programas, objetivos, metas, meta física, meta financeira, tentando convergir esse programa de governo para aquilo que vai ser aplicado no dia a dia. Então, observem que nesse documento você vai estar tendo a indicação do quê? Da operação. Porque lá você vai ter um programa e você vai ter, vamos supor que você tem um programa visando a erradicação do analfabetismo funcional naquele município. Então você vai ter que ter o programa e o que você vai fazer para executar aquele programa para alcançar esse objetivo. Então você vai ter que estabelecer controles mostrando como que efetivamente você vai fazer, como que você não, o que o município vai ter que fazer para cumprir aquilo que está sendo proposto. Então, o controle, ele tem que focar muito nessa parte prática, olha, na operação, o que está sendo feito efetivamente na ponta, no município, na operação, efetivamente. Por exemplo, você tem um programa lá de fornecimento de medicamento, lá no posto de saúde. Como que está o controle patrimonial daqueles remédios que estão sendo fornecidos para o público final, para o usuário que está indo lá no posto buscar o remédio? Você tem um controle, você vai ter que carimbar a receita da pessoa para a pessoa não pegar o mesmo remédio 2 vezes. Você tem que pensar naquele programa, na realidade, naquela operação do município,
o que você tem de risco e o que você, município, está fazendo para tentar mitigar aquele risco. Só que aqui eu chamo a atenção para um fator muito importante, gente. A função do controlador não é você ir lá e efetivamente implementar. Por exemplo, não é você que vai implementar esse controle por exemplo, né, nessa situação que eu dei aqui de fornecimento de medicamento lá no posto de saúde. Não é você que vai implementar, não é você que vai dar a solução para aquela situação. Você vai acompanhar indicando. Você vai sentar, por exemplo, com o secretário de saúde, elencar para ele quais são os riscos que tem para cada um daqueles processos, para cada ação daquela que está sendo proposta, e vai fazer o acompanhamento com ele, vai estabelecer, por exemplo, um plano de ação de como que ele vai implementar aquilo ali no dia a dia no município. Então, o seu trabalho vai ser sentar com ele para ajudar a encontrar uma solução para aqueles riscos que estão sendo identificados e acompanhar se aquilo ali está sendo efetivamente implementado. E quando você traz isso para o aspecto mais prático, o gestor vê de forma mais clara a importância do seu trabalho lá na ponta, porque às vezes a gente chega só no final fazendo um controle de regularidade, igual se você for parar para pensar sob o ponto de vista de um controle formal, às vezes a pessoa vai achar que você está fazendo aquela coisa meio cara crachá só para achar o erro e apontar, e não é isso. Outra questão, em termos de finalidades da avaliação do trabalho, é a questão da confiabilidade das demonstrações contábeis. O que efetivamente que tem de risco de ter de informação errada? Por exemplo, você pode estabelecer um controle confrontando o que está lá no SICOM, por meio, por exemplo, do módulo DECASP, com o acompanhamento mensal também, que tem algumas informações, o balancete, e confrontar com o sistema do próprio município para ver se está tendo alguma inconsistência. Seria uma forma de você identificar um eventual risco para o gestor. Outra coisa seria a questão da conformidade com leis e regulamentos. Olha, como que está o acompanhamento? Qual que é o risco, por exemplo? Você tem o risco principal que o prefeito muitas vezes visualiza, olha, eu estou cumprindo o meu gasto mínimo com educação, com saúde. Isso entra dentro desse controle de regulamento, mas você não pode esperar só chegar no final do ano para virar para o gestor e falar, olha, você descumpriu. Não, tem que ter algum mecanismo, alguma rotina de trabalho mostrando para o gestor como que está a evolução da execução desses recursos ao longo do exercício, de forma que ele não vai chegar no final do ano e vai ser surpreendido com um eventual descumprimento de algum regulamento aplicável. Então, eu vou recapitular aqui tudo isso que eu falei agora aqui no conceito, e vocês vão ver de forma muito clara tudo isso. Olha, o que é o controle interno? É um processo conduzido pelo conselho de administração, pela administração e pelo corpo de empregados de uma organização. Então, primeiro ponto, o controlador interno sozinho é responsável por implementar isso tudo? Não. O controlador interno, ele está lá, o controlador interno, os auditores internos, eles estão lá para dar apoio, para dar suporte e para fazer um acompanhamento por meio de uma auditoria para ver se aquilo que está sendo proposto, tudo aquilo que foi proposto, está sendo efetivamente implementado. Mas você não é o responsável por ir lá efetivamente e fazer essa implementação. Você vai dar como se fosse um suporte, uma consultoria de qual seria a melhor forma de minimizar aqueles riscos aos quais o município está exposto. E qual que é a finalidade? Possibilitar uma garantia razoável quanto à realização de objetivos. Então, observem o seguinte, você tem uma finalidade de proporcionar uma garantia razoável. Você vai dar uma segurança absoluta de que não, por exemplo, que não houve desvio de nenhum medicamento lá na boca, lá no posto de saúde? Você não consegue fazer isso de forma absoluta, você não consegue falar isso categoricamente. Você vai dar uma garantia razoável. Só que eu chamo a atenção porque esse conceito ele vem do inglês e na tradução acaba que você perde um pouco, porque acaba que no português o termo razoável você fala, aquela coisa está razoável, dá aquela impressão de que é uma coisa, está mais ou menos. Mas no inglês, o reasonable, ele tem uma carga muito grande de confiabilidade, você tem um alto grau de certeza naquilo. Você não tem uma certeza absoluta, mas você tem um alto grau de confiabilidade, você fez um controle de forma que você tem um alto grau de confiança de que aquilo está sendo executado da forma correta. E você vai possibilitar essa garantia razoável, ou seja, uma garantia forte, não absoluta, mas você vai dar uma garantia forte,
Com relação a quais objetivos? Eficácia e eficiência das operações, ou seja, você tem que destrinchar o programa de trabalho e ver o que tem de risco naquele programa de trabalho. Por que eu estou chamando a atenção para essa questão do plano de trabalho? Porque muitas vezes, quando você pega ali os programas e as ações, você vê de cara onde que você vai ter o maior, por exemplo, dispêndio de recursos. Então, se você vê um volume muito vultoso de recursos em uma determinada ação, você já acende aquele alertazinho amarelo, olha, tem um risco de ter alguma coisa aqui. O que eu tenho de controle com relação à aplicação desse recurso? Então, é muito importante, por exemplo, partir do PPA, da estruturação do PPA, nesse caso. A própria confiabilidade das demonstrações contábeis, afinal de contas, o município ele vai prestar conta por meio de quê? Por meio das informações contábeis. Então, se você não tem uma segurança de que o sistema contábil do município está ok, por exemplo, o que você tem de controle interno para assegurar que todas as notas fiscais todos os contratos estão sendo empenhados, as notas fiscais estão sendo lá liquidadas certinhos, que não está ficando nada para trás. Você tem que ter algum controle para garantir que tudo que deveria estar na contabilidade efetivamente está registrado. E um controle adicional de, olha, o que foi registrado da forma correta. Então, o segundo foco é esse. Então, primeiro, operações, o segundo, demonstrações contábeis. E o terceiro, que é a conformidade com leis e regulamentos. E qual que é a relação disso com o parecer prévio? Porque você vê assim, isso até agora você está falando uma coisa muito no nosso dia a dia aqui, mas qual que é a relação disso com o tribunal e disso com o parecer prévio nas contas do gestor no final do exercício? A lei orgânica do Tribunal de Contas estabelece o seguinte: a emissão do parecer prévio pela aprovação das contas, você tem uma série de requisitos. E você só pode dar um parecer pela aprovação das contas quando ficar demonstrada de forma clara e objetiva a exatidão dos demonstrativos contábeis. Ou seja, você tem que ter um controle para assegurar que a contabilidade está certa. Por quê? Porque senão, na hora que chegar lá no parecer prévio, pode dar ruim, pode dar problema. A compatibilidade dos planos e programas de trabalho com os resultados da execução orçamentária. Observem, quando você está falando de plano e programa de trabalho, você está falando do quê? Você está falando das operações. E a correta realocação dos créditos orçamentários e o cumprimento de quê? De normas constitucionais e legais. Aqui você está falando de quê? De leis e regulamentos aplicáveis. Então, observem que, embora você tenha um marco legal, esse marco ele tem fundamento conceitual do porquê que você tem que ter esses requisitos e porquê que o controlador interno ele pode dar um suporte muito forte ao gestor para atender tudo isso e chegar no final do ano o gestor ficar feliz lá com a conta aprovada. Além disso, dentro das competências do Tribunal de Contas, também lá na lei orgânica, destaca-se a competência de avaliação do sistema de controle interno, no sentido de verificar se está funcionando corretamente, com uma estrutura adequada, que revele em suas ações resultados positivos, no sentido de que subsidiar o gestor com informações e elementos técnicos para tomada de decisão. Ou seja, como que o Tribunal de Contas vai saber que você, controlador interno, efetivamente está contribuindo com o gestor para subsidiar ele de informações e elementos técnicos para ele conduzir a gestão? Por meio do relatório de controle interno que chega no final do exercício. Então, aí que entra um ponto. Às vezes a gente vê aquela lista lá, muitas pessoas enxergam que tem que ser só aquilo. Não. Naquele relatório de controle interno, você tem que mostrar de forma clara, olha, o que você fez para ajudar o gestor. Então, você tem uma série de verificações mínimas lá, mas a verificação que vocês fazem no dia a dia é uma verificação muito mais ampla. E é quando vocês demonstram essa verificação mais ampla que a gente efetivamente consegue ver que vocês estão efetivamente contribuindo com o gestor na tomada de decisão. E outra coisa que eu chamo muita atenção aqui é para o seguinte, a gente vê de forma muito clara, conversando com o pessoal, que em muitos municípios a controladoria ela não tem estrutura adequada para a quantidade, a abrangência de coisas que vocês têm que olhar.
Muitas vezes você tem um controlador interno, quando muito você tem um controlador interno e um auxiliar ali para ajudar ele. É um mundo para uma pessoa só analisar. Muitas vezes a pessoa não tem nenhum sistema informatizado. Você vai trabalhar lá com um Excelzinho só, você vai trabalhar com um pacote Office. Quando você vê esse tipo de coisa, muitas vezes você não vai conseguir conduzir o seu trabalho de forma adequada. E onde que você tem que demonstrar isso? No relatório de controle interno. Por quê? Como que a gente vai avaliar se você tem a adequada condição de suprir o prefeito de informações, sendo que essa informação não chega? Porque às vezes pode chegar no ponto de ficar muito fácil. A gente vai virar e questionar vocês: olha, por que vocês não estão fazendo tal coisa? Ah, é uma coisa muito básica. Ué, eu não estou fazendo porque eu não tenho condição de fazer. Eu estou aqui matando cachorro a grito. Então, como que a gente vai saber que você está matando cachorro a grito lá? Efetivamente por meio do relatório de controle interno. Você pode usar para chorar suas pitangas. É isso mesmo. Então, vamos ver aqui um conceito, agora voltado mesmo para o setor público, que foi estabelecido pela Intosai. Essa Intosai é uma organização que trabalha internacionalmente, ela como se fosse uma congregação de tribunais de contas do mundo todo. No caso do Brasil, os tribunais de contas são representados na Intosai por meio do TCU. Então, junta como se fossem os tribunais de contas do mundo todo, de forma a regulamentar como que os tribunais vão estar atuando em seus respectivos países. E a própria Intosai, como é uma atividade, controle interno é uma coisa que anda muito de mãos dadas com o controle externo, a Intosai ela se dedicou, você tem um normativo assim vasto da Intosai com relação ao controle interno, e eu trouxe aqui só a questão do conceito mesmo de controle interno para vocês verem que não distorce muito daquele conceito do setor privado, que é muito usado. Então, o que a Intosai estabelece? O controle interno é um processo integrado, efetuado pela direção e corpo de funcionários. Então, o controle interno é só o controlador interno que vai fazer? É só o controlador interno ou auditor interno que vai conduzir? Não, é todo mundo. E a responsabilidade primária é efetivamente de quem? Do gestor. Porque o controlador interno, ele mesmo vai se dar uma dotação orçamentária? Não, quem vai dar uma dotação orçamentária para que ele tenha condição de trabalho efetivamente vai ser o prefeito que vai mandar a proposição de lei orçamentária, propondo isso para o legislativo, mostrando a importância lá por meio do orçamento. Então, efetivamente, a responsabilidade é do gestor de dar esse suporte necessário para o controlador interno. Então, por isso que é um processo integrado pela direção e pelo corpo de funcionários. Mais uma vez, eu chamo a atenção, quando falo corpo de funcionários aqui, é para enfatizar que não é responsabilidade só do controlador interno. O controle interno lá na ponta é responsabilidade de quem está lá na ponta executando. A função do controlador interno é sentar aqui, vamos ver o que eu tenho de risco aqui para cobrir, digamos assim, o que é mais significativo, qual que é o maior risco de coisa errada acontecer aqui, e eu sentar com o gestor lá na ponta: olha, o que você faz para não deixar que essa merda aqui aconteça? E depois fazer o devido acompanhamento. Olha, esse controle que o gestor lá da ponta estabeleceu está funcionando de forma adequada? A função do controlador interno é ser essa ponte entre o gestor que está lá no dia a dia implementando e o prefeito que vai impactar nas contas dele, efetivamente. Então você está ali no meio de campo, ou seja, gente, desculpa a sinceridade, mas vocês vão apanhar de tudo quanto é lado. Vocês vão apanhar de quem está embaixo e vocês vão apanhar de quem está em cima. Assim, a gente já tem que ter essa consciência para depois não sofrer, entendeu? Não ficar gastando dinheiro com o psicólogo. Assim, já vamos entrar ciente que a gente vai apanhar de tudo quanto é lado. Então, então, é um processo integrado, efetuado pela direção e corpo de funcionários, e é estruturado para enfrentar riscos e fornecer razoável segurança. Então, mais uma vez, seu objetivo é enfrentar riscos. Então, Clemente, não sei o que tem de risco nesse processo aqui. Gente, faz o seguinte, vai com o cara lá na ponta, chama ele depois do serviço para tomar uma cerveja. Vocês não tomem muito, porque senão vocês vão esquecer o que ele vai estar falando. Mas, efetivamente, toma uma lá com ele e conversa. Começa a chorar pitanga, você chora suas pitangas, ele chora as pitangas dele. Na hora que você vai assustar, você já está ali cheio de pontos de eventuais riscos que geralmente as pessoas
elas vão conversar sobre essas coisas que estão afligindo ela no trabalho, no dia a dia, e ali você já tem, olha, fulano está com tal problema, como que eu posso ajudar ele a resolver esse problema? Então, se você não tem essa noção, vai na ponta. O gestor, ele sabe os problemas que ele enfrenta no dia a dia, então ele vai te passar isso aí. E aí você tenta, na medida do possível, né, dando o seu melhor, de olha, vamos tentar resolver isso aqui. Se você não sabe, vamos tentar procurar ajuda, o Tribunal de Contas também está aqui para tentar oferecer soluções. A gente tem instrumentos, consulta, tem uma série de coisas que a gente pode tentar fazendo para estar solucionando, ajudando vocês a solucionar determinadas coisas, mas é tentar correr atrás, né? Não deixar o gestor lá na ponta com um pepino que muitas vezes ele não está sabendo resolver, beleza? E, mais uma vez, a gente vai fornecer razoável segurança quanto à realização de determinados objetivos. Quais são esses objetivos? Execução ética, ordenada, eficiente e eficaz das operações. Observem, a gente está falando das operações. Quando fala operações, já tenta fazer até aquela migração mental aqui, olha. Quando eu estou falando de operações, eu estou falando de programas e ações. Eu estou indo lá no PPA e tentando enxergar dentro de cada programa e de cada ação, porque a ação é uma coisa prática. Então, na hora que eu estiver olhando na ação, eu já vou estar ali, olha, o que pode dar de errado nessa ação? Então, efetivamente, a gente tem que focar nas operações. Eu vou fazer só um parênteses aqui, porque quando aqui a gente está falando de eficiência e eficácia, que também está no outro conceito, para tirar um peso das costas de vocês, para enfatizar mesmo, que aqui a gente está falando de eficiência e eficácia, a gente não está falando de efetividade. Então, tirem esse fardo das costas de vocês, vocês não estão aqui para avaliar a efetividade. O que é eficiência? Eficiência é, frente a esse volume de recursos que eu tenho, de insumos, eu estou fazendo aquilo ali, eu estou entregando o mesmo resultado, usando o mínimo possível daqueles recursos. Eficácia, eu estou basicamente, olha, eu me propus a entregar, X unidades de medicamento ao longo do ano. Eficácia é ir lá, chegar no final do ano e entreguei aqueles X frascos de medicamento. A efetividade é, por exemplo, você avaliar se aquilo ali efetivamente a pessoa melhorou de saúde. Ou, por exemplo, você tem um programa, aquele exemplo que eu dei no início, você tem um programa erradicação do analfabetismo funcional no município. Aí você tem uma ação lá de fornecimento de aulas por meio de um programa de educação de jovens e adultos, etc. e tal, para X alunos. Basicamente isso. Então, o que é eficácia? Eu ir lá e fornecer as aulas por meio do EJA para esses X alunos. O que é efetividade? Eu avaliar que o aluno está aprendendo, efetivamente, que está dando uma diferença lá no município. Então, a gente tem que tirar um pouco esse peso das costas, que a gente, controle interno, a gente não está aqui para avaliar efetividade. Então, tirem esse fardo das costas, porque eu já conversei com alguns controladores internos, que às vezes eles querem avaliar, quando você olha todos aqueles indicadores de desempenho, eles querem atender tudo, mas não. Foquem, gente, se a gente fizer o feijão com arroz direitinho, o prefeito vai ficar satisfeito. Vamos focar primeiro no feijão com arroz, vamos focar aqui primeiro na eficiência e na eficácia. Não vamos reinventar a roda, não, que dá bom. Além disso, a Intosai coloca que, olha, a gente também, o controle está vivo, a gente tem que ajudar o gestor a avaliar a questão do cumprimento das obrigações de accountability. Como que a gente vai trabalhar a accountability? Por meio da contabilidade. Então, observem o link entre os conceitos. Cumprimento de leis e regulamentos aplicáveis, mais uma vez voltando para o conceito anterior e também lá para os requisitos de aprovação de contas, e salvaguarda dos recursos para evitar perdas, mau uso e dano. Na hora que você pensar e estabelecer o risco das principais ações que o município está fazendo lá, você sentar com o gestor na ponta, você já está ajudando essa questão de evitar perda, mau uso e dano dos recursos. E aqui eu trouxe um conceito, assim, que até então estava falando de COS, Intosai, eu trouxe também um conceito que talvez algumas pessoas já estejam mais familiarizadas, que é um conceito que trabalha muito na graduação.
Só uma dúvida, levanta a mão aqui, por favor, quem é contador? Tá, valeu. Então, o que eu ia falar aqui não cabe, porque algumas vezes aparece a maior parte do pessoal nas palestras de controle interno, contadores. E aqui, nesse público especificamente, até que coincidentemente não foi. Mas o livro do Almeida é um livro que a gente usa muito na graduação de contabilidade, para auditoria. Então, eu trouxe o conceito achando que ia ter muito contador aqui, mas... Enfim, o conceito é claro para quem não é da área também, é só porque é um livro muito usado na graduação de contabilidade. O Almeida coloca que o controle interno é um conjunto de procedimentos, métodos, rotinas com os objetivos de proteger ativos, produzir dados contábeis confiáveis e ajudar a administração na condução ordenada dos negócios. Então, esse conceito aqui ele está focando muito no quê? Dados contábeis e ajudar a administração na condução dos negócios, que é o quê? Operação. Ajudar a administração a conduzir a operação. Como esse livro é um livro do setor privado, acaba que ele não trouxe a questão de leis e regulamentos, que é uma coisa muito mais aplicável no caso do setor público. Então, vamos pegar aqui mais uma consideração nesse caso, uma ênfase que eu vou dar aqui, que está numa cartilha de orientações sobre controle interno do próprio Tribunal de Contas. Que o controle interno ele integra a estrutura organizacional da administração, tem como função acompanhar a execução dos atos em caráter sugestivo, preventivo ou corretivamente as ações a serem desempenhadas. Então, o que é a função do controle interno? Você vai sugerir para a administração as medidas. Você vai chegar lá e implementar? Não. A responsabilidade é da administração. Então, é outro peso que você tem que tirar dos seus ombros. Vocês não vão fazer tudo. Vocês não vão chegar na Secretaria de Educação, estabelecer um programa lá para monitorar, por exemplo, a entrega de material escolar na zona rural e você efetivamente se colocar na responsabilidade de fazer essa implementação. Não, você vai estar ali virando para o gestor, olha, a gente tem um risco aqui. O que a gente vai fazer para cobrir esse risco? O que a Secretaria de Educação está fazendo para cobrir esse risco? Então, a postura é muito mais de ir lá na ponta e acompanhar, olha, o que você está fazendo para cobrir esse risco? E, se você não ficar confortável com essa resposta que você obtiver, você vai ajudar o cara, olha, tá, mas você não acha que isso que você está fazendo não está sendo muito efetivo? Você não acha que ainda pode acontecer tal coisa, assim? Então, na hora que você chegar lá na ponta, você vai sugerir para o cara, olha, isso aqui eu acho que não vai resolver seus problemas. O que mais que pode fazer? O que mais pode ser feito? Então, você vai sugerir em caráter sugestivo, preventivo ou corretivo. Preventivo antes, corretivamente acaba que não tem jeito. Vai ser um caso tipo esse que os colegas mostraram na apresentação anterior, de você ir lá confrontar uma base de dados do INSS com o do município e você identificou que tem um erro ali, e aí efetivamente vai ser virar para o gestor, olha, corrige isso, para de fazer esses pagamentos aqui, que esses pagamentos são indevidos. Só que, além disso, o que deve ser feito? Como que a gente vai evitar que isso aconteça no futuro? A gente vai fazer isso, a gente vai procurar o INSS, para o INSS fornecer essas informações para a gente, com qual regularidade a gente vai fazer isso? Além disso, a gente chama atenção aqui para esse caráter opinativo. Eu estou enfatizando muito isso aqui para vocês tirarem esse peso dos ombros. Olha, o gestor pode ou não acatar a proposta que foi indicada. Então, se ele não acatar, a responsabilidade também é dele. E isso é uma coisa que vocês também têm que colocar no relatório de vocês. Olha, tem um risco de dar merda aqui. Eu sugeri isso aqui para o gestor não fez. O que mais que vocês podem fazer? Porque senão, como que vocês também vão ficar resguardados? Vocês têm que deixar isso registrado. Entendeu? Então, trazendo uma figurinha que tá lá nessa cartilha também, achei bonitinho. O controle interno não controla para o gestor. Ele vai auxiliar o gestor. Ele vai auxiliar o gestor como? Efetivamente, indo lá na ponta e tentando encontrar soluções. Ele não engesse, não impede a atuação.
o objetivo dele não é controlar o gestor em si, por exemplo, o prefeito. Ele vai estar lá apoiando, controlando para o prefeito, efetivamente. Ou seja, ele controla para o gestor. Ele vai ampliar sua visão, conhecimento de todos os meandros da administração. Então, vamos ver se está todo mundo aqui prestando atenção, porque eu sei que depois do almoço é complicado. De quem que é a responsabilidade pela implementação e manutenção do sistema de controles internos? Ó, gente, não é possível que está todo mundo dormindo aqui. Ninguém vai arriscar, não? A responsabilidade, exatamente, é do gestor. Então, gente, vamos acordar aí, hein? Então, além da responsabilidade pela implementação e manutenção ser do gestor, eu vou chamar a atenção aqui para alguns aspectos normativos do seguinte. Tá? E se você identificar que tem alguma coisa errada? De quem que é a responsabilidade de fazer essas correções? Também é do gestor. E aqui eu vou trazer só alguns normativos para ajudar vocês aí, se algum dia vocês tiverem problemas, para vocês usarem como subsídio. A administração é quem tem a responsabilidade e a autoridade de avaliar as deficiências de controle interno e tomar as medidas corretivas necessárias. Então, se o gestor às vezes estiver relutante e tal, vocês podem usar isso como argumento, só para mostrar para ele, porque às vezes ele não tem dimensão do trabalho do controlador interno, e a gente está aqui para explicar por que a gente existe, né? Qual que é a nossa função. Então, a gente pode estar trazendo essas referências aqui. Outra referência, a administração tem responsabilidade pelo desenho, implementação e manutenção do controle interno, de prevenção e detecção de fraude. A principal responsabilidade pela prevenção e detecção de fraude é dos responsáveis pela governança da entidade e sua administração. Então, aqui fica muito claro que o controlador interno, ele não é responsável por todo esse processo de implementação e de correção. Você vai apontar, mas você não vai virar lá para o cara que está no estoque da farmácia lá do posto de saúde, do hospital, para ele fazer isso. Não tem como você fazer isso. E eu falei anteriormente da relação dos requisitos para aprovação das contas, no âmbito da prestação de contas do prefeito, e dos conceitos, dos objetivos do controle interno. Só que aqui eu vou trazer uma outra questão que a gente tem que considerar, do seguinte: a gente tem um marco normativo na Lei Complementar 102 que fala o seguinte: olha, as contas do prefeito, elas vão ser acompanhadas do relatório e do parecer conclusivo do órgão central do sistema de controle interno, que terão os elementos indicados em atos normativos do tribunal. Basicamente, esses elementos indicados em atos normativos do tribunal é aquela resolução que vocês estão careca de saber lá, a 4 de 2017, eu acho que, se eu não estiver enganado, eu acho que é o anexo 1. Daqui a pouco eu vou passar nela aqui também. Mas por que a gente tem que trazer isso também para o âmbito da prestação de contas? Vocês têm que deixar isso registrado, por quê? Porque a lei fala que a gente tem que avaliar o relatório do controle interno no âmbito da prestação de contas. Então, e por que a lei fala isso? Se você olha todo aquele conceito do o que é necessário para você ter uma conta aprovada, você vê que todos aqueles itens indicados para aprovação de contas, o controlador interno, em tese, fez uma avaliação prévia. É interessante de você saber o que o controlador acha daquela gestão. E de que forma a gente vai achar isso? Por meio da opinião conclusiva. Então, vocês têm que falar, olha, com base nisso aqui tudo, nesse contexto todo aqui, eu entendo que essas contas deveriam ser aprovadas ou rejeitadas por causa disso, disso e disso. E deixando claro, gente, qual que é o escopo de trabalho de vocês. O que vocês fizeram para chegar na conclusão de que todos aqueles itens da instrução normativa estão certos ou estão errados? Vocês têm que indicar o programa de trabalho. Olha, o que eu fiz para testar cada uma dessas coisas? Por quê? Porque senão a opinião de vocês vai estar simplesmente, olha, cara crachá, olha, tem esse ponto, estou de acordo, não estou de acordo, tá, mas
Se você não faz essa fundamentação, a pessoa também não vai conseguir avaliar qual que é a importância do seu trabalho. Você está ali como se fosse um carimbador. Entendeu? Além disso, eu chamo a atenção também para um ponto aqui, que está na própria Constituição Federal, dessa questão do sistema de controle interno, que vocês vão perceber que tem muita relação com o conceito daquilo que vai ser avaliado lá na prestação de contas, e lá na frente, na competência, relacionando o controle interno com o controle externo. Então, basicamente, o que a Constituição estabelece? Olha, os poderes legislativo, executivo e judiciário manterão de forma integrada um sistema de controle interno. Daqui a pouco eu vou abordar um pouco mais essa palavra sistema. Com qual finalidade? Avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual. Gente, a Constituição é extremamente técnica nesse ponto. Onde que você vê de forma clara a questão das operações? É no plano plurianual. Por quê? Porque no plano plurianual você vai ter lá o programa indicando que objetivo que você quer alcançar e as ações que você está fazendo para alcançar aquele objetivo. Isso é basicamente a operação, o coração do município está ali dentro. Então, por que a Constituição fala que, olha, é função do controle interno avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual? Porque é ali que você vai estar contribuindo com a operação, é ali que você vai estar chegando no cerne, você vai estar efetivamente entrando e aprimorando a gestão pública. Além disso, o sistema de controle interno tem que comprovar a legalidade. Quando você está falando de legalidade, está entrando muito naquela questão de normas e regulamentos, e avaliar os resultados quanto à eficácia e eficiência da gestão orçamentária, financeira, patrimonial. Mais uma vez, observem, eficácia e eficiência, você não tem que avaliar a efetividade. Exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres. Então, basicamente, você está ali acompanhando efetivamente como que está a situação fiscal do município, mesmo porque a situação fiscal é avaliada também na prestação de contas. O controle de direitos e haveres, você está entrando justamente na questão da gestão patrimonial do município, no controle desses ativos, tentando ver algum mecanismo para evitar os principais riscos aos quais vocês podem estar expostos. Você tem, por exemplo, historicamente, você pega lá, vamos supor, o consumo de material de expediente no município ao longo do ano. Você vê que no mês de janeiro, o consumo de material de expediente deu aquele boom, assim, no resto do ano é um consumo inferior. Ué, no mês de janeiro você usa mais papel, mais caneta, por quê? Faz sentido isso? Talvez você está tendo algum desvio de recursos ali, coincidentemente coincide com o período de lista de material escolar. Será que não está tendo servidor desviando material de expediente do município? Então, efetivamente, você pode, avaliando determinadas tendências, indicadores, propor determinados controles para tentar mitigar a ocorrência desses riscos. E, casando tudo isso com a prestação de contas, a própria Constituição vai lá e coloca apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional. Por que isso, gente? A primeira apresentação do dia, eu acho que o segundo slide, porque o primeiro foi com aquele slide de introdução, tinha uma figurinha que era o controle social com o controle interno e o controle externo. Gente, efetivamente, a gente tem que dar as mãos e andar junto, porque se não for, realmente, o negócio não vai dar bom não, porque vocês estão sobrecarregados, a gente está sobrecarregado, vocês muitas vezes têm lá 1, 2 pessoas na controladoria para olhar um município inteiro, que é tanto de operação, a gente para olhar 850 municípios, cada município com 5, 6 jurisdicionados. Imagina, está todo mundo atolado de coisa para fazer, então a gente não pode dar as costas mesmo não. Então, até nisso, a Constituição vem aqui e fecha. Por quê? Porque a gente está fazendo diferentes camadas, avaliando o quê? O mesmo objeto, que é a gestão pública. A gente está avaliando como que está a operação, a gente está avaliando se a contabilidade está certa, a gente está avaliando se está cumprindo as normas e regulamentos aplicáveis. Beleza? E eu falei que eu ia aprofundar um pouquinho na palavra sistema, porque no artigo anterior que eu trouxe da Constituição,
fala que os poderes manterão um sistema integrado de controle interno. Qual que é a definição? O que é esse sistema de controle interno? É um plano da organização, conjunto de métodos, medidas, coordenadas adotadas pela organização para salvaguardar os seus ativos, verificar a adequação e confiabilidade dos seus dados contábeis e promover a eficiência operacional e estimular o respeito e obediências políticas administrativas. Gente, basicamente é o estabelecimento então de métodos, rotinas. Aqui a gente está falando de quê, gente? De processo. Você tem uma ação, você vai ter que desenhar como que você vai fazer aquilo ali. Você vai ter que fazer aqueles gráficos que a gente costuma fazer no Visage. Olha, eu tenho todo esse fluxo aqui. Nesse fluxo aqui, olha, onde que está o meu risco? Onde que a coisa pode dar errada? E, efetivamente, olha, o que eu, município, estou fazendo para minimizar esse risco aqui de coisa errada acontecer. E observem que esse método, esse sistema, ele tem que estar orientado em algumas áreas, que mais uma vez, gente, olha a coincidência: dados contábeis, eficiência operacional e obediência a políticas administrativas. Observem que sempre bate nessas três teclas que a gente tem que estar sempre atento. Então, só recapitulando aqui mais um pouquinho, também tirei lá da cartilha. Gente, quando vocês essas figurinhas bonitas, é tudo print da cartilha lá, tá? Porque eu não sei fazer esses desenhos, não. Só um parênteses aqui. Controle interno. Recapitulando, então, o que a gente tem que pensar? Assegurar a legitimidade dos passivos. Salvaguardar os ativos contra roubo, perdas e desperdícios. Promover a eficiência operacional. E encorajar a adesão às políticas internas. Me chamou a atenção aqui, quando eu estou falando, o último bullet aqui está falando aqui, ó, encorajar a adesão às políticas internas. Quando a gente está falando de política interna, a gente está falando de quê? De processo, programa de trabalho, efetivamente. Então, o que a gente está fazendo aqui? A gente está olhando todos aqueles objetivos, aqueles 3 objetivos principais, e aplicando isso nos processos do município, no sistema, nesse conjunto de processos do município, tentando reduzir, minimizar a ocorrência dos riscos. E prestem atenção, gente, é minimizar. Erro sempre vai ter, sempre vai ter. Então a gente vai tentar minimizar, a gente vai focar naqueles riscos que são mais relevantes. Agora, finalmente, a gente chegou na tal da IN lá. Por que eu demorei tanto para chegar nessa IN? Que fala sobre o controle interno e o conteúdo do relatório em si. Porque eu quero que vocês percebam que tudo que está na IN tem relação com esses 3 objetivos que eu falei anteriormente. Então, o foco do trabalho de vocês é sempre, gente, pensar nesses 3 objetivos e destrinchar na gestão, no dia a dia, como que você vai conseguir cumprir esses 3 requisitos. E aqui a gente trouxe uma lista, que é uma observação que eu faço acerca desse anexo lá da instrução normativa, é uma lista exemplificativa de quê? De alguns itens mínimos que a gente tem que avaliar para fins de prestação de contas. E quais são esses mínimos? Cumprimento das metas previstas no plano plurianual e na lei orçamentária. Quando eu estou falando das metas previstas no plano plurianual, o que eu estou falando aqui? Cumprimento da meta financeira e da meta física lá dos programas e das ações. Tá, a meta financeira está muito relacionada à contabilidade, beleza, eu vou dar esse crédito. Mas quando a gente está falando da meta física, a gente está falando de quê? De operação. Efetivamente. Por quê? O que é a meta física? Eu vou ter lá um programa, o exemplo que eu dei anteriormente aqui, eu vou ter um programa de erradicação do analfabetismo funcional. Aí eu vou ter uma ação, isso lá no PPA, vou ter uma ação, fornecimento de aulas de educação de jovens e adultos, metafísica, para 100 pessoas. E aí eu vou ter a meta financeira para isso. Quando eu estou falando efetivamente dessa meta
física, eu estou falando do quê? Eu estou falando da operação, eu estou entrando no coração do município. Eu posso ter, assim, N situações. A gente está em função da pandemia, a gente estava discutindo muito a saúde, principalmente no ano passado. No ano passado, esse ano, no primeiro semestre, bastante também. Mas vamos pensar, eu posso ter um programa lá de enfrentamento à pandemia, Covid-19. E aí, no âmbito desse programa, eu vou ter uma ação lá de ampliação de leitos hospitalares no município, no hospital do município. E aí, esses leitos são quantas metas físicas? Vamos supor que eu vou ampliar em 100 leitos no município lá. Então, basicamente, a gente está vendo a operação aqui. Então, por que a gente coloca na instrução normativa o cumprimento das metas previstas no plano plurianual? Justamente para a gente ter uma ideia de como que vocês estão avaliando a operação. Só que, muitas vezes, da forma como a informação chega, às vezes chega num nível tão condensado no relatório que a gente nem consegue perceber que vocês ajudaram o gestor nesse quesito. Outra coisa, resultados quanto à eficiência e eficácia da gestão orçamentária, financeira e patrimonial. Mais uma vez, voltando para a questão da gestão. Observância dos limites para inscrição de despesas em restos a pagar, para despesas de pessoal. A gente está entrando no quê? Naquele quesito lá de normas e regulamentos. Aplicação dos recursos no ensino e na saúde. Mais uma vez a gente está olhando o quê? Questão de normas e regulamentos. Destinação de recursos obtidos com alienação de ativos. Observância do repasse mensal de recursos ao Poder Legislativo. Observe, gente, que está tudo na operação do município. Tudo tem relação com aquilo. Aplicação de recursos realizadas por entidades de direito privado. Gente, vamos pensar, nesse caso aqui, o município estava executando diretamente um determinado serviço e aí decidiu delegar para o setor privado. Que controle você, município, estabeleceu para saber que o serviço está sendo prestado com qualidade para a sociedade? Porque você não está executando diretamente, então você não sabe como que está a coisa ali, você não está escutando o usuário bater lá no vidro, lá na sua porta para reclamar. Está lá no gestor privado, o setor privado está conduzindo esse determinado serviço aqui. Você tem que estabelecer algum controle para assegurar que o setor privado está efetivamente entregando aquele serviço para a sociedade. Mais uma vez, sempre volta para aqueles pontos. Medidas adotadas para proteger o patrimônio público, em especial o ativo imobilizado. Termos de parceria firmados e participação do município em consórcio público, as respectivas leis, impacto financeiro no orçamento. Aqui entra também um pouco na questão nessa delegação, indiretamente, não é para o setor privado, mas o município congrega ali e vai executar isso em parceria com outro conjunto de municípios, mas muitas vezes delega esse controle para o próprio consórcio. Cumprimento por parte dos representantes dos órgãos ou entidades do município dos prazos de encaminhamento de informações ao tribunal. Então, basicamente, gente, isso aqui é uma série de exemplos assim, práticos de tudo aquilo que eu falei anteriormente. Por isso que eu foquei tanto na questão de, gente, vamos entender o objetivo do nosso trabalho. Por quê? Porque o que está vindo aqui no relatório no final do ano é simplesmente uma consequência de tudo aquilo que a gente fez anteriormente. Beleza? Eu vou trazer agora também um exemplo de um caso concreto de um município. Quando eu fiz essa apresentação, foi para o outro Encontro Técnico, deve ter um mês mais ou menos, né? Está fazendo agora. De uma prestação de contas que eu estava revisando, e eu peguei um caso prático mesmo para mostrar para vocês de um município que eu achei interessante. E só um problema no percurso aqui, que eu já achei que era no próximo slide, mas não é. Então, o escopo que está definido para o relatório de controle interno é um escopo mínimo, chamando a atenção. Por quê? Porque ele é apenas uma decorrência daquilo que estava estabelecido na Constituição, igual eu demonstrei anteriormente. E fechando o seguinte, o escopo deve ser o escopo do trabalho, não apenas o escopo do relatório.
ele deve se resumir aos pontos indicados na instrução normativa? Não. Porque se você for resumir só esses pontos, você não vai estar atendendo aquela vastidão daqueles 3 objetivos iniciais que eu comentei com vocês anteriormente. Vocês não vão estar mostrando principalmente como que vocês auxiliaram o gestor a alcançar a segurança razoável naqueles 3 objetivos. E aqui sim um exemplo, que eu falei que eu já ia ser o exemplo, mas tinha aqueles 2 slides no meio do caminho. Isso aqui é um caso concreto de um município, embora seja informação pública aqui, eu não optei por não colocar o nome do município. Basicamente aqui, ele trouxe um exemplo de metodologia, como que ele fez para avaliar uma série de informações no tocante à execução de obras de engenharia. Então, qual que é o objetivo do trabalho? É aquela questão metodológica que muitas vezes a gente vê que é deficiente nos relatórios de controle interno. Como que vocês fizeram para avaliar cada um daqueles pontos? Então, qual que foi o objetivo desse trabalho aqui que o controlador fez? Apresentar de forma macro a confrontação das informações executivas e financeiras das obras de engenharia. Executivas está muito voltado para metafísica. E aí, quais foram os eixos trabalhados? Despesas previstas na LOA de 2018 e não executadas. Despesas previstas na LOA de 2018 executadas de forma parcial ou total, com foco nos valores empenhados, liquidados e pagos frente às requisições de medição. Então, basicamente, qual foi o foco do trabalho aqui? Ele pegou tudo aquilo que estava tendo de execução orçamentária, financeira, e confrontou com a execução física, efetivamente, com essas medições. Por quê? Porque você não poderia ter esse descasamento de pagamentos e de execução contábil sem essa questão das medições, sem a efetiva execução física. E aí eu trouxe aqui alguns pontos aqui que eles identificaram nessa análise. Percebe-se o grande volume de investimentos previstos e não realizados concentram-se nas linhas de 4 secretarias, a saber, eu acho que era a Secretaria Municipal de Obras, de Educação, uma Secretaria de Trânsito e a Secretaria de Saúde. Então, você teve 4 secretarias que estavam com uma série de coisas previstas para acontecerem e não aconteceu. Tá, por que não aconteceu? E aí ele colocou: a causa possível pode citar a restrição financeira pela qual passa o município. Ou seja, no início do ano você tinha uma determinada previsão de execução e chegou no final do ano não deu para fazer isso. Por quê? Porque deu ruim, deu Covid no meio do caminho aí, deu alguma outra coisa aí, deu um estado que não fez um repasse devido e aí faltou dinheiro. Então, efetivamente, ele foi lá e linkou uma coisa na outra. Aqui eu trouxe só os pontos principais, mas no relatório ele estava abordando isso de forma mais detalhada. Por exemplo, e aí ele trouxe a questão da análise por secretaria. Aí no caso aqui, Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbanístico. Identificados os valores empenhados e não liquidados. Obras que não tiveram medições tramitadas pela assessoria técnica de engenharia. O que aconteceu? Ele mostrou lá e ele conseguiu constatar que estava tendo uma série de empenhos de coisa que não estava tendo medição. Está certo? Não está. Então ele está vindo aqui falando: olha, cuidado com isso, gente, vamos ficar mais atentos. O que a gente está fazendo, o que o gestor lá na ponta, no caso dessa Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbanístico, está fazendo para não deixar que isso aconteça de novo? Porque não adianta você simplesmente apontar o erro, você tem que acompanhar alguma ação efetiva do gestor para não deixar que aquele erro aconteça de novo. Aí ele trouxe outros casos aqui na Secretaria Municipal de Educação, na Secretaria de Saúde. Ele colocou aqui, olha, com apenas uma obra medida em 2018, a retomada dessa unidade aí, de saúde, eu não sei o que significa essa sigla, tramitou por essa assessoria valor equivalente a 2 medições, totalizando 464 mil. Porém, foram empenhados, liquidados e pagos pela Secretaria o montante de 271 mil, 58% menor do que o medido no período. Deverá ser analisado o montante pago no início de 2019, juntamente com a terceira medição tramitada
no início do corrente ano a fim de verificar a regularidade dos pagamentos. O que ele observou aqui? Olha, você está tendo um descasamento entre a medição e o pagamento. O que está acontecendo aqui? Porque às vezes, quando você está com um problema de restrição financeira, é muito comum de você já virar para o cara e falar para o cara, olha, não execute isso aqui, porque eu não vou ter dinheiro para te pagar. Segura a onda aí, para mim, fazendo favor. Então, o que ele mostrou aqui? Nesse caso aqui, o cara prestou o serviço efetivamente e o município não estava fazendo todo o registro para assegurar que o cara fosse efetivamente pago. Então, é um risco para o município. Então, ele trouxe isso aqui para o relatório. Nessa Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, há valor empenhado para uma única obra cuja dotação pertence a essa secretaria, mas não houve medição tramitada, ou seja, você fez o empenho da obra e você não teve a respectiva medição. O que aconteceu? E aí vem as explicações da secretaria, que ele também trouxe isso no relatório. Outra coisa aqui que eu achei interessante, que um dos pontos, eu achei interessante por quê? Porque um dos pontos lá do escopo do relatório é a questão do acompanhamento da aplicação de recursos. Por que eu achei esse ponto aqui interessante? Um dos pontos do escopo é justamente essa questão do acompanhamento da aplicação de recursos pelo setor privado. E aí eu achei interessante que esse município estava implementando um sistema eletrônico para o acompanhamento dessas execuções de prestação de contas por meio do terceiro setor. E aí um ponto que eu achei interessante aqui é o seguinte, olha, anteriormente à implantação da plataforma, a única forma de prestação de contas era física. Aí ele discorre onde a OS, a OSC, ia lá trazer documentação, papel, etc. e tal, e agora isso não vai acontecer mais, isso vai ser feito de forma eletrônica. Só que ele ainda não está confiando no sistema. Então o que ele está fazendo? E ele já vira, e ele coloca aqui, isso aqui não é problema nenhum vocês colocar no relatório. Ele fala, não estou confiando no meu sistema. Então o que eu estou fazendo? Eu estou confrontando o que está no sistema, e nesse ano especificamente de implantação eu estou rodando a prestação de contas no sistema e a prestação de contas física, para confrontar uma com a outra para ver se o sistema está batendo, está todo certinho. Achei interessante, gente, e ele observou o seguinte, que esse foi um sistema implementado com o apoio da controladoria, isso está lá no relatório. Ele vai colocar uma informação, por exemplo, ele ia colocar no relatório do final do exercício lá, que estava tudo certo ou que não, que tinha alguma coisa errada, sendo que ele não estava confiando no sistema. Era o CPF dele que estava ali. Então o que ele fez? Olha, estou com esse pepino aqui, como que eu estou fazendo para minimizar esse pepino aqui? Para descascar, aliás, eu estou com esse abacaxi, o que eu estou fazendo para descascar esse abacaxi? Estou rodando aqui a prestação de contas física, beleza? Alguns pontos que a gente observa também na prática, que eu estou trazendo aqui para vocês, que podem ser objeto de melhoria. Isso não acontece em todos os municípios, mas acontece com uma certa recorrência que a gente identifica lá na sala, que é o seguinte, não considerar a disponibilidade de caixa conforme a fonte, para fins de inscrição de resta a pagar lá nas apurações de MDE, de educação e saúde. Por que isso é importante? Lá no relatório de vocês não fazem essa questão da apuração, do acompanhamento lá do gasto mínimo com educação e com saúde? Se vocês não fizerem essa consideração com a fonte, às vezes vocês estão virando para o prefeito e falando, prefeito, está tudo certo, você está cumprindo lá o índice de educação e saúde. Aí chega no final do ano, o que acontece? A informação chega lá no Tribunal de Contas e dá o quê? Dá pau. Por quê? Porque a gente considera por fonte. E aí, qual que é o problema? O prefeito estava achando que estava cumprindo, aí chega no final de ano, a prestação de contas às vezes pode ser até rejeitada. Por quê? Porque houve esse descaso de metodologia. Então, prestem atenção com essa metodologia de apuração de educação e saúde no relatório de vocês. Não deixem de considerar a questão da disponibilidade de caixa por fonte. Outra coisa que acontece recorrentemente é não especificação dos valores aplicados por entidade de direito privado. Quais os prestadores, quais os resultados obtidos. Às vezes coloca um parágrafo extremamente genérico
de que a impressão que passa só para cumprir tabela que tá, a gente fez algum acompanhamento aqui, mas tá, o que você efetivamente fez? Como que você monitorou isso? Como que é o processo de prestação de contas da sua OS, do seu CIP, da sua OSC para o município? Como que você controla que tudo aquilo que foi pactuado, todos aqueles indicadores de desempenho estão sendo atingidos? Muitas vezes isso não é indicado no relatório. Outra coisa, não demonstrar os procedimentos que foram realizados de auditoria ao longo do exercício, detalhando objetivos, metodologia e resultados. Gente, sempre é importante. Vocês estão dando opinião sobre todos aqueles fatores lá. Mas o que vocês fizeram para dar essa opinião? Vocês têm que deixar registrado. Por quê? Porque se der algum problema no futuro, tem que ter registrado lá, olha, como que você chegou nesses valores? O que você fez para chegar nessas conclusões? Qual foi o escopo do seu trabalho? Às vezes, você não tem capacidade operacional para fazer aquela coisa gigante, mas deixa claro qual que foi o escopo do seu trabalho, a sua metodologia, face aqueles recursos que você tinha disponíveis. E aí, quando eu falo recurso, gente, é recurso no sentido mais amplo possível. Computador disponível, sistema, pessoal, recurso para você, sei lá, fazer uma vistoria em loco. Então, tem que deixar isso bem claro. Não demonstrar o planejamento de trabalhos para o exercício seguinte, segundo, observando critérios de materialidade, relevância e risco. O regimento interno deixa claro que o controlador interno tem que deixar evidenciado, comunicar anualmente para o tribunal o que ele vai fazer de procedimento de auditoria no ano seguinte. Isso muitas vezes não é colocado no relatório. Tem aqui também a questão de controle interno realizado por terceiros, cujo relatório às vezes é enviado para mais de um município. Isso acontece, tá, gente? Às vezes vocês delegam essa questão do controle interno para um terceiro executar e às vezes o cara vai lá e encaminha um relatório de controle interno de outro município. Outra coisa, relatório do controle interno assinado pelo prefeito. O prefeito ele já está apresentando a prestação de contas dele. Só que o relatório de controle interno é do controlador. Quem tem que assinar o relatório do controlador é o próprio controlador. Então, o controlador que é o responsável pela elaboração do relatório. Outro ponto muito importante que acontece demais, eu entendo, porque é uma hora que a gente, mesmo lá no tribunal, às vezes fica, nossa, é a hora. É a questão da conclusividade do relatório. Às vezes é complicado. Imagina você chegar no final do ano, você chegar na conclusão lá que o município descumpriu o índice de educação. Você vai ter que colocar no relatório opinando pela rejeição. Você está falando que a gestão do cara foi ruim? Não, mas fica uma situação um pouco desconfortável, uma saia justa? Fica. Eu entendo que fica, mas é necessário. Não demonstrar que na estrutura organizacional da entidade o órgão responsável pelo controle interno possui a necessária independência funcional para realizar o trabalho. Isso acontece demais, gente. Vocês precisam demonstrar o que vocês têm de recurso para executar o trabalho e que vocês efetivamente recebem essa autonomia de atuação para vocês conduzirem o relatório de vocês, o trabalho de vocês. Porque senão a gente acaba que a gente está na outra ponta, a gente meio que presume que vocês têm tudo isso. Só que se vocês não tiverem, como que a gente vai ficar sabendo para tentar ajudar vocês? É por meio do relatório. Se a gente não fica sabendo, a gente vai presumir que vocês têm tudo isso, e não necessariamente. Só lembrando, principalmente considerando os casos quando a gente vê, não é recorrente, mas acontece em uma minoria, são pouquíssimos casos, mas acontece, o conteúdo de um relatório de município ser o mesmo do relatório de outro. Então a gente tem que tomar cuidado e só um lembrete que é um crime de falsidade ideológica essa questão de você estar fazendo essa declaração falsa, nesse caso. Então estou chamando atenção para esse ponto aqui também, porque acaba que os processos lá no tribunal eles são acompanhados pelo Ministério Público de Contas, e aí isso pode gerar algum problema para vocês
no futuro, para vocês, assim, se eventualmente isso acontecer. E é isso, pessoal. Obrigado. Desculpa qualquer coisa, embolei aqui no meio dos slides com o passador começou a pular aqui na mão. Desculpa qualquer coisa aí. Muito obrigado, eu estou à disposição. Abraço para vocês, fiquem com Deus, tá? Tchau, tchau.